Isso aí, galera, mandando mais uma aula para vocês agora. O tema de hoje, iluminismo. Iluminismo, conteúdo que cai em bastante provas, vestibulares, enfim, concursos. Um tema bastante atual porque ele é do século XVIII, mas também nos dá subsídio para agir hoje, na atualidade. Então, o século XVIII é chamado de século das luzes e o movimento iluminista é também chamado de movimento da ilustração. Às vezes o aluno fala assim, Fabinho, em que consistiu o iluminismo? Uma definição, tem como passar? Tem. Mais ou menos assim. Foi uma nova forma de pensamento que atingiu várias áreas do conhecimento a partir do século XVIII. Então foi um pensar diferente. Eu sempre digo para os meus alunos que capacidade de reflexão, de contestação, de postura, de cidadania, de crítica do ser humano, ela passou por dois momentos extremamente importantes. A Renascença, a partir da Itália, século XIV, XV, XVI, e posteriormente a expansão desse movimento, e o iluminismo do século XVIII, que é o assunto da aula de hoje, tá? Então, primeira coisa, galera, para você que está assistindo essa aula do professor Fábio Costa, o movimento iluminista era um movimento burguês, uma corrente de pensamento burguesa, que criticava o absolutismo, o mercantilismo, ou seja, a intervenção do Estado na economia, e também criticava o intervencionismo social praticado pela igreja, ou seja, nem por isso nós podemos dizer que era um movimento ateu, viu? Cuidado com isso, às vezes é uma questão que leva vocês ao engano. Eu não estou atribuindo ateísmo aos iluministas. É que por nós virmos de uma história medieval, de um período de medievo que era teocêntrico, do que contestasse os ditames da igreja, muitos, até por parte da própria história, eram rotulados como ateus, como subversivos. Não, é o fato de você contestar. É o grande problema do ser humano. Ele acha que a crítica é crítica por si só. Não, a crítica muitas vezes ela vem porque ela vem por parte de alguém que se preocupa com o objeto que está criticando. Então, resumindo novamente, uma corrente de pensamento burguesa que criticava o absolutismo, o mercantilismo e a intervenção excessiva da igreja no que diz respeito à sociedade. Aí você fala, Fabinho, você falou de corrente de pensamento burguesa, mas tem lá, por exemplo, o Charles Louis de Secondar era barão de Montesquieu, era nobre. Sim, mas eram pessoas que eram abertas a uma nova postura social, onde a prática burguesa já tinha tomado bastante espaço. Pois bem, definimos quais pontos eram combatidos pela filosofia iluminista, e agora nós vamos a alguns pensadores, a partir do René Descartes. Eu não vou nem entrar na temática do Isaac Newton, eu vou para Descartes logo de cara, porque a comparação é Descartes e Locke. Cuidado que também o vestibular cobra isso bastante de vocês, os concursos que vão ter pela frente aí. O Descartes, gente, ele é racionalista, racionalismo cartesiano. René Descartes, ele tinha uma fala muito interessante, que por isso que eu falo, tudo que é iluminista nós usamos hoje, por isso que é muito bacana, por isso que é muito necessário aprender iluminismo. O Descartes dizia o seguinte, né? Coloque em dúvida tudo que possa ser colocado em dúvida, e daí emana o princípio da dúvida de Descartes, né? E ele nos incitava a reflexão. Por isso que ele dizia, penso, logo existo, ou cogito ergo sum. Até pelo ponto de pensar ser um pré-requisito para você existir, ou pelo menos ser considerado por aqueles que estão ao seu redor. A capacidade reflexiva, a capacidade de analisar e de encontrar as soluções para os problemas a partir do fracionamento. E aí vem o método cartesiano. Você parte do exame das partes para se chegar ao conhecimento do todo. É como você, por exemplo, entender o motor de um automóvel. Você não entende porque que o mecânico manda você dar partida várias vezes e depois desliga e te dá o diagnóstico. É porque ele já sabe que aquele barulho deriva de uma peça que fica do lado de outra peça e ela que está com defeito. Mas por que ele sabe isso, Fabinho? Porque ele já viu várias vezes um motor numa bancada desmontado. E ele sabe exatamente o que está provocando aquele defeito. Ou seja, estudou as partes para se entender o todo em funcionamento. Ok? Então, racionalismo cartesiano. Não vamos esquecer isso aqui. O Descartes falava uma coisa muito interessante também. O caminho para o conhecimento consiste no emprego dos porquês. Quando você não tiver mais porquê para empregar, é sinal que você entendeu. Então usem muito isso na vida de vocês. Tem dúvida? Por quê? Não entendeu? Por quê? Mas ainda não entendeu? Por quê?
o grande mal do ser humano é não entender uma coisinha lá de trás da filosofia da própria métrica socrática, né, a maiêutica, e também não entender a filosofia do sujeito, onde diz que cada um aprende da sua maneira, na sua velocidade, na sua intensidade, mas todo aprendizado é aprendizado. Cada um aprende da sua forma. Então, enquanto você tiver porquê, independente de que esfera, no trabalho, na escola, depois no ensino superior, lembra dessa aula do professor Fábio. Se tiver dúvida, por quê? A hora que seus porquês se esgotarem, é sinal que você aprendeu. John Locke. John Locke é empirista, empirismo. Lembrando a vocês que empirismo é o fato da pessoa se apoiar em experiências já vividas para decidir o que fazer no momento em que ele está tomando aquela decisão. Ou seja, nós agimos baseados em experiências vivenciadas. O que deu errado nós não vamos repetir. O que deu certo nós vamos, além de repetir, nós vamos propagar em forma de solução, empirismo. O John Locke tinha uma fala muito pertinente que depois vai se perfilar com a fala do Jean-Jacques Rousseau, né, a respeito do Estado. John Locke é contratualismo também, viu gente? Além de empirismo, ele defendia o contratualismo entre Estado e governantes. Ele dizia o seguinte: a função, o papel principal do Estado é atender aos cidadãos. Quando o Estado ou o governo não cumprir o seu papel, cabe aos cidadãos destituí-lo. Ou seja, se o governo não está sabendo trabalhar, troca. Você fala do Locke. Por isso que o John Locke foi um dos principais referenciais, um dos principais inspiradores do primeiro processo de independência que se é notícia, a independência dos Estados Unidos da América, cuja declaração foi eclodida no 4 de julho de 1776. Foi embasado na teoria do Locke que esse movimento veio à tona, ok? Agora nós vamos para 3 franceses, que vocês têm que ter muita atenção em relação a eles. Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Primeiro, Montesquieu era Barão de Montesquieu, de nome Charles Louis de Secondat. Charles Louis de Secondat. Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, autor de uma obra chamada O Espírito das Leis, onde ele organiza uma tal tripartição dos poderes que todo mundo sabe como é que funciona. Ou pelo menos deveria funcionar. Poder tem função primaz de regular o poder, por isso entre eles deve haver uma divisão, um equilíbrio e uma autonomia, e as esferas são executivo, legislativo e judiciário. Entre eles, equilíbrio e autonomia, uma coisa que no Brasil dos últimos tempos, em 2020, tem entrado tanto em contestação, né, gente? Qualquer processo de impeachment pelos quais passaram o presidente Fernando Collor de Mello, o presidente Dilma Rousseff, do qual escapou ardilosamente Michel Temer e do qual vai tentar escapar o atual Messias Bolsonaro, são representações práticas da tripartição de poderes, onde o executivo comete falhas, o legislativo investiga através de uma CPI e a aplicação da sanção vem por conta do judiciário, ok? Equilíbrio e autonomia. Depois do Montesquieu, Voltaire. François-Marie Arouet, tá? François-Marie Arouet. Voltaire é um cara muito rico, né? Conta a história que uma vez ele queria provar que o Luís XVI, o rei que caiu diante da Revolução Francesa, era incompetente. E para mostrar as ingerências do rei, ele resolveu comprar todo o lote da loteria, porque ele já dizia para os mais próximos, né? Esse rei é burro, ele joga o dinheiro do povo fora, porque ele paga de prêmio na loteria um valor maior do que ele arrecada. Os caras falam, não é possível ele ser tão burro assim. Voltaire disse, eu vou provar. Foi lá e comprou, no lançamento do lote, comprou todos os bilhetes. E realmente estava certo, ele ganhou mais do que investiu. Burrice. E o interessante é que os nossos gestores fazem questão de continuar errando, né? Porque é fácil errar com o dinheiro dos outros. O Voltaire dizia uma coisa, ele é tido como um defensor voraz da liberdade de expressão. Então uma frase dele que me norteia bastante, sabe? Posso não concordar com uma só palavra que digas, mas defenderei até a hora da minha morte
o direito de dizê-la. Essas redes sociais são tão contraditórias em relação a isso, né, gente? Você coloca uma postagem, você não está pedindo resposta nem opinião, os caras já entram te massacrando, te xingando, te rotulando. É só uma liberdade de expressão. Porém, exige cuidado. A tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, e liberdade de expressão não lhe dá o direito de cometer crimes como preconceito, discriminação, rotulagens ofensivas. Então, de repente, o cara acha que ele tem liberdade de se expressar, mas se tem áudio, se você transformou o seu pensamento em áudio, uma proposição, você tem que ter muito cuidado, você não se torna ofensivo, senão você pode responder legalmente por aquilo que você chamava de liberdade de expressão, mas de repente foi uma postura racista. Só um exemplo, ok? Voltaire escreveu Cartas Inglesas, uma das suas obras mais conhecidas, tá? Tem muita gente que fala que ele era ateu, mas não tem nada de ateu também não, é só fazer releitura. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau não tinha apelido, era Rousseau mesmo, sobrenome. Eu sempre falo pra molecada, né? O único pobre do movimento. O Rousseau era filho de um relojoeiro. E o Rousseau vai ser um dos mais importantes colaboradores do movimento iluminista quando ele escreveu uma obra chamada Do Contrato Social, que, como eu disse para vocês agora há pouco, ela perfila muito com a teoria do John Locke na questão de relação de Estado, governante e governados. O Rousseau ele teve uma maturidade de pensamento filosófico, né? No começo ele achava um absurdo você concordar com a atuação de representantes. Tanto é que ele falava que era uma burrice você escolher, né? Mas depois, na sua maturidade, ele vai ver que eles são necessários, ou seja, traduzindo em miúdos, os nossos políticos são necessários, portanto é preciso uma responsabilidade muito grande, um cuidado, uma cautela ao escolhê-los, porque quando você coloca no poder alguém, você está simplesmente fazendo uma transferência de direitos por um período pré-determinado para alguém que vai representá-lo. Então isso é um grito bastante audível a responsabilidade que tem que se ter no exercício do voto, que no Brasil ficou um pouco distorcido depois dessa extensão do voto, por exemplo, aos menores de 18 anos, do qual eu sou um crítico como professor de humanas. Tá? Eu falo isso a meninada, os meus alunos de ensino médio das escolas particulares do estado, eles querem me matar, mas eu tenho embasamento para isso. Esse pessoal não entende de política, gente. Nós precisamos fazer com que pessoas que entendam minimamente de política participem da escolha de representantes, porque senão nós vamos ficar muito mal representados, conforme estamos sendo de muito tempo para cá. E querendo ou não, essa galera é linda, é maravilhosa, mas eles ainda são manipuláveis de certa forma. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eles têm uma ideologia muito bonita, mas a gente que sabe da teoria para a prática é muito difícil. Eu acho que no Brasil, defendo essa ideia que no Brasil até o voto deveria ser dado aos maiores de 21 anos, alfabetizados. 21 anos alfabetizados. Isso aqui tem que ser pré-requisito, porque aos 21 anos você já passou ou está dentro de uma universidade, e é lá que você vai ter condição de enxergar a política na prática. Eu não vou nem dizer que só os com certo grau de formação tivessem que participar da eleição. Não, isso é para candidato. É outra coisa que a gente também tinha que reformular no nosso país. Você quer ser candidato a uma vereança, a um legislativo municipal, ótimo. Você tem que ter um grau de instrução de ensino superior. Senão você não pode nem ir para uma pré-candidatura. Elitização intelectual dos políticos é uma ideia que tem que ser defendida. Nós não podemos ter a audácia e a incompetência, a irresponsabilidade embasada nessa teoria iluminista de eleger um vereador que tem grau de instrução fundamental incompleto. Esse cara vai legislar a casa dele, não a minha cidade. Eu me recuso a isso. Eu não digo de eleger pessoas ricas, eu digo que é necessário eleger pessoas que têm um grau de instrução para estarem aptos a legislar. E legislar não é brincadeira. Pena que grande parte da sociedade brasileira acha que é, e não muda isso. Ok? Então, Rousseau, responsabilidade em relação ao escolher representantes.
A gente sai dessa esfera agora de pensadores e a gente dá uma pisada, por exemplo, em outros assuntos, né, do iluminismo. O despotismo esclarecido. É o fato de que alguns monarcas ou déspotas que eram autoritários passam a se abrir a algumas ideias do movimento iluminista a partir do século XVIII. Então eles se tornam déspotas esclarecidos. Um exemplo disso, o Marquês de Pombal, que extinguiu capitanias hereditárias no Brasil, que expulsou jesuítas, né? O Pombal mesmo tem uma postura contraditória em relação a pacto colonial, porque ele permitiu o crescimento das manufaturas dentro da colônia. E isso daria à colônia um certo grau de independência. E muita gente fala que é aí que ele se torna um déspota esclarecido. Mas na verdade é uma coisa que na prática acaba não casando, sabe? Se o cara não aceitar o que é iluminista, ele vai continuar sendo déspota. Se ele aceitar demais o que for iluminista, ele vai deixar de ser déspota. Então é uma coisa que o vestibular, os concursos, ou mesmo o ensino médio hoje cobra menos. Enciclopedismo. Cuidado que isso aqui é nitroglicerina pura. Enciclopedismo foi organizado por dois franceses, Denis Diderot e Alexander D'Alembert. Eles queriam reunir várias áreas do conhecimento em um conjunto de obras. E aí isso se chamaria enciclopédia. E a intenção deles é fazer com que o saber acadêmico, o saber científico fosse difundido, coisa que faz tanta falta hoje. Nós vemos o tanto que é necessário ciência circulando no meio da sociedade, né? Num período complicado a gente vê que realmente a gente precisa da ciência, tá? Existem vários saberes. Até quando eu trabalhei muito tempo com sociologia, eu falava de saberes instituídos, né? Mas o saber acadêmico é indispensável em qualquer sociedade que quer progresso, que quer organização. Então, o Diderot e o D'Alembert queriam difundir esse conhecimento científico entre a população, pelo menos entre os letrados minimamente. Mas ele encontrou dois pontos de oposição: a igreja e o trono. Então tem uma frase muito legal que eu falo nas minhas aulas de iluminismo: a enciclopédia a um só momento conseguiu abalar tronos e altares. E tem uma charge até ilustrativa em relação a isso, né? É um livrozinho, uma enciclopédia, um volume com bracinhos, perninhas tipo Bob Esponja, e uma mãozinha está no pé do trono, a outra está no pezinho na mesa, né, do altar. Ou seja, está com aspas em volta para dar aquele sentido de abalo, de tremor. Por quê? Porque os reis e clérigos sabiam que o lançamento e a circulação da enciclopédia ia trazer à tona verdades que até então eles tinham omitido ou distorcido. Então, para eles seria ameaçador. Da mesma forma que nós temos no Brasil hoje, né, gente? Esse novo ensino médio que estão mutilando, e principalmente a perseguição às áreas humanas. Para qualquer governante que não é minimamente bem intencionado, circulação de informação é extremamente ameaçadora. O governante que é injusto, que é incompetente, que é mal intencionado, ele cresce em cima da baixa intelectualidade da população. Portanto, o saber sempre foi, é e será algo ameaçador. Viva o enciclopedismo. Hoje nós temos tanta coisa. O Google, por exemplo, né? O professor está dando aula, você está acessando o Google e você está vendo se o professor está embasado em teoria ou se ele está inventando, se está fazendo uma gracinha para o público presente. Viva a circulação de informação. Vamos defender isso sempre. Nunca mais censura, né? A enciclopédia veio trazer circulação dessa informação, que hoje é tão gostosa, né? Hoje todo mundo tem o seu instrumento na mão aí, que é um instrumento de aprendizagem, e ainda é extremamente mal usado, infelizmente. Então, enciclopedismo. Curto e compartilho. E o último pedaço dessa aula de iluminismo, a gente fala de economia, não tem como. A gente fala de escola clássica de economia, que também foi difundida após o movimento iluminista do século XVIII. Em cima de dois pilares: a fisiocracia, do Quesnay, Gournay, do Turgot, que tradução, governo da natureza, né, governo da terra. E eles diziam que toda a riqueza brota da terra e a partir daí ela só é transformada. Então eles defendiam uma extrema atenção ao setor primário, numa linguagem mais da nossa geografia econômica, né? Porque o setor primário é dele que depende o setor secundário, terciário e assim por diante.
Então todo o valor deveria ser dado à terra, porque dela brotam todas as riquezas que a partir daí somente são transformadas. E o liberalismo econômico, né, gente? O liberalismo econômico do economista escocês Adam Smith, que escreveu uma obra célebre chamada A Riqueza das Nações, onde ele dizia que o Estado não tem que intervir na economia. E não deve haver medo de um colapso a ponto da economia ficar desregulada, porque na visão do Adam Smith a economia se autorregula através de um fator presencial, simples, sempre presente, chamado concorrência. Então a concorrência é que regula a economia interna, através de um princípio chamado lei de oferta e procura ou lei de oferta e demanda. Quanto menor a oferta, maior a procura, a tendência do preço é subir. Você quer regular isso? Aumente oferta, regule procura, você faz o preço baixar. Mas de forma nenhuma isso tem que ter o braço do Estado. Ele diz que isso acontecia livremente a partir da iniciativa privada, ou seja, que regula determinado preço de algum setor da sociedade, o que tem naquele produto sendo ofertado, tá bom? Exemplo, chocolate em época da Páscoa, a tendência é subir, todo mundo procura, tá bom? Botas em época de exposição feira agropecuária na sua cidade, ok? E depois, além do Adam Smith, nós temos a questão do David Ricardo, do Thomas Robert Malthus, que alguns materiais também abordam, né? David Ricardo, princípio sobre economia e tributação, que ele dizia que o empregado não deve ganhar nem um centavo além do necessário para sua sobrevivência, porque tudo incide sobre o custo da produção, inclusive o salário. Então ele é apoiador das classes exploradoras. E o brilhante Thomas Robert Malthus, da teoria malthusiana, que escreveu uma outra obra muito legal, chamada Ensaio sobre a População, onde ele dizia que é preciso uma responsabilidade muito grande ao se gerar uma prole. Você só deve fazer isso se você for capaz de provê-la. E ele dizia que enquanto a produção cresce PA, a população cresce PG. Produção 1, 2, 3, 4, 5, 6. População 1, 2, 4, 8, 16, 32. A diferença é fome. Por isso que ele foi incentivador de políticas de controle de natalidade. E é a sua obra, Ensaio sobre a População. Ok? Tudo que nós aprendemos do iluminismo, que nós revisamos nessa aula, são coisas que nós usamos hoje. Portanto, convido-os a uma leitura de material, a um estudo maior, para que vocês usem esses conceitos para desenvolver ainda mais senso crítico, para que vocês possam ter uma postura cidadã realmente no sentido da palavra e através das suas ações isoladas fazer do nosso país um país cada vez mais justo. Ok, galerinha do bem, agradeço a presença de vocês. Até a próxima.